Glória a Deus. Quero falar de provas. Prova. Pastor, eu tenho passado por provações. A provação, ela vem para a vida de todos. A provação, ela vem para pobre, rico, branco, negro, gordo, magro. Vem para todas as pessoas. Cristãos, não cristãos. Então todos neste planeta podem passar por provas. Mas nós precisamos aprender que muitas das vezes o Senhor nos coloca à prova. O Senhor nos prova para que a gente possa entender, compreender que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é o inigualável e incomparável. Então ninguém está livre de provações, mas o importante é saber que em meio às provações nós temos um Deus, nós temos um Pai que é justo, que é verdadeiro, que é o dono de tudo que existe, e Ele, com a sua soberania, com o seu poder, não deve ser questionado em suas ações. Às vezes as pessoas, elas tendem a questionar o Deus Todo-Poderoso por certas coisas que acontecem, por certas lutas que as pessoas passam, tendem a questionar. Mas nós devemos tomar todo o cuidado, porque o nosso Deus, a vontade dele sempre prevaleceu, sempre vai prevalecer, tanto aqui na terra como no céu. Tem 7 provas que eu quero passar para você. 7 provas que talvez você já passou, que talvez você está passando por todas ou por algumas dessas provas, ou que talvez você venha a passar por alguma dessas provas. Mas nós temos um chamado, nós temos uma missão a cumprir. E às vezes nós precisamos ser provados para ver se a gente resiste à provação. Quando você vê uma pessoa que chega na igreja e louva, e glorifica, e exalta, e ela vem com todo vapor, aí vem uma provação, para testar ela, Deus testa ela, para saber se ela quer mesmo Ele ou não, se ela vai ficar firme mesmo ou não. Mas Deus não é mau, é que Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso coração, então Ele prova a mim e a você, para saber se nós vamos caminhar com Ele de verdade, com sinceridade, ou se nós vamos nos desanimar e vamos abandoná-lo. A primeira prova que eu quero compartilhar com você é a paciência. É a primeira prova. Você tem paciência? Você é uma pessoa que tem paciência em casa, no trabalho, na igreja, na escola, no trânsito? Sim ou não? É nesse. Sim ou não? Você tem paciência? Se você tem paciência e você suportou a afronta, o desafio, a ofensa, e você se conteve, então você já passou pela prova. A primeira prova você já passou. E às vezes Deus permite acontecer uma afronta, alguém nos afrontar, para saber como está o nosso coração e como está a nossa comunhão com o Pai. Como está a nossa comunhão com o Pai? Tem pessoas que não suportam, sabe o quê? Uma palavra de confronto, uma palavra mais dura na Bíblia. Mas por quê? Por que às vezes vem uma mensagem dura? É bom que venha. É bom que venha palavras, sabe, um discurso duro. É bom que venha um discurso duro.
Sabe por quê? Porque isso faz com que a gente seja forte, com que a gente suporte, com que a gente fique firme, com que a gente não seja um dia, mês, ano. Não, a gente se levanta, a gente fica. Então a paciência, quem teve paciência que nos deixou um exemplo, um legado? Abraão. Abraão teve paciência. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Hebreus capítulo 6, versículo 15 diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Pastor, Deus tem promessa para mim. Deus tem promessa para a minha vida, tem promessa para a minha casa, para a minha família. Mas você está tendo paciência? Você está sendo assíduo no culto? Ou você tem falhado? Ou você tem esmorecido, desanimado? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem procurado ler as Escrituras? Porque Deus tem promessas para todos nós, mas nós temos paciência? Aí um exemplo de paciência: Abraão. Ele esperou com paciência e a Bíblia diz, ele alcançou a promessa. Amém? Outra prova, uma prova que talvez seja uma prova muito difícil para a igreja, para cada pessoa, para cada irmão, para cada irmã: a obediência. A obediência a Deus às vezes é uma prova muito difícil. Tem pessoas às vezes que desobedeceu a Deus, depois se arrependeu e disse: não deveria ter desobedecido, deveria ter ficado firme. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1, diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Coloca o 2, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs na caminhada, quando subia do Egito. Então os amalequitas fizeram oposição ao povo de Israel, e Deus ficou tremendamente irado, zangado com os amalequitas. E aí levanta o rei Saul para uma missão. Põe o 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Missão de Saul. Por que Deus deu essa missão para o rei Saul? Porque era um povo cruel, era um povo ruim, e até mesmo os pequeninos que iriam crescer, iriam promover muitas tragédias contra o povo de Deus. Então Deus decidiu exterminá-los, eliminá-los, para eliminar o problema. E ele usa o profeta Samuel para ungir Saul, para Saul cumprir essa missão. E ele cumpre? Não, desobedeceu. Não cumpriu. Recebeu uma unção, recebeu uma coroa e ao mesmo tempo perdeu a coroa por causa da desobediência. E às vezes nós perdemos bênçãos por causa da nossa desobediência. Deus está mandando fazer algo e a gente não faz. A gente não fica sensível. Manda ir para o cartório, não vai. Manda batizar, não batiza. Manda orar, não ora. Manda jejuar, não jejua. Manda ler a palavra de Deus, não lê. Manda estar trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e não faz a vontade do Senhor. E aí a pessoa começa a ter problemas, passa por lutas,
E ela não entende por que está passando por lutas. É por causa da desobediência. Pois se Deus nos chamou, então Ele vai nos dar suporte, Ele vai nos fortalecer, Ele vai, como iria fazer com Saul. Ele iria dar todo o suporte para ele cumprir a missão que ele tinha que cumprir, mas ele desobedeceu e não cumpriu. Terceiro, integridade. Integridade. O que é ser íntegro na presença do Senhor? É ser uma pessoa honesta, é ser uma pessoa sincera, é ser uma pessoa que agrada a Deus nos seus feitos, nas suas atitudes. Um exemplo de integridade foi quem? Daniel. Daniel, ele não deixou de orar porque tinha um decreto que o proibia ele de orar. Tinha um decreto. E ele não deixou, porque ele era uma pessoa íntegra diante de Deus, cumpria os mandados do Senhor, cumpria a vontade do Senhor, fazia a vontade do Senhor. Então, foi jogado na cova do leão por causa da sua integridade. Mas Deus é tão poderoso que os leões viraram gatinhos. Sim ou não? E é assim, é dessa maneira. Quando nós somos íntegros na presença do Senhor, o inimigo não tem força nenhuma, nem contra mim, nem contra você. Não vai nos mexer num fio de cabelo nosso. Diga graças a Deus. Coloca aí Daniel 6,4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Tudo que se diz a respeito do reino, eles procuravam uma falha em Daniel, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Amém? Que bom quando as pessoas procuram em nós algum vício, alguma culpa, e não encontram. É bom demais, é ou não é? É muito bom. É sinal que nós estamos levando uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Quarto, a humildade. Vamos falar da humildade. Uma pessoa exemplo de humildade foi Moisés. Moisés, está escrito lá em Números capítulo 12, versículo 3, Moisés abriu mão do luxo do palácio para estar com o povo pobre, com o povo humilde, com o povo dele. Ele poderia muito bem viver no luxo, ele poderia muito bem, ter escapado do deserto, ao qual ele passou 40 anos sendo provado, para depois ser aprovado, para cumprir uma missão que Deus tinha preparado para ele. E nessas provações, Moisés foi humilde. E olha que as pessoas o perturbavam, hein? Reclamavam, hein? As pessoas, qualquer coisinha, ai, não me rele, não me toque. Qualquer coisa, tem gente que é qualquer coisinha, amém? Tem pessoas que é um perigo. Pastor às vezes ministra um versículo aqui, tem gente que vai embora da igreja. Se ofende? Mas não se ofende com o pastor, se ofende com a palavra. Mas a palavra, ela confronta mesmo o pecado das pessoas. A palavra, ela vem para confrontar. Ela mexe mesmo, ela mexe com o pecado das pessoas. Está no pecado, está na falha, a palavra mostra mesmo que está. E a pessoa que é inteligente, ela sabe que está errada, então é que ela se prostre e seja humilde como Moisés foi humilde. E tem gente que não tem essa humildade, nem de chegar e falar, pastor, eu não gostei do que você falou. Então você vai brigar com o papai, então você vai brigar com Deus, porque a palavra é dele, não é minha, mas a minha boca eu não vou deixar, não vou fechar.
Minha boca está aberta para entregar a mensagem que Deus quer que entregue. Amém? Tem pastores aí que são muito usados hoje, né? Teve um aí que estava fazendo uma ministração, ele fez uma pergunta para a igreja, foi muito interessante. Solteiro pode ter intimidade? Sim ou não? Não. Só com Deus. Solteiro pode fazer sexo? Não. Casado pode? Sim. E ele disse, olha, o solteiro não pode e faz, e o casado que pode não faz. Então a humildade é você entender que você sabe que é errado, amém? Até as pessoas que não têm religião nenhuma, ela não vai à igreja nenhuma, ela sabe, como que ela sabe que é pecado, hein? Como que ela sabe que mentir é pecado? Como que ela sabe que ter ódio dos outros é pecado? Como que ela sabe que ter intimidade quando é solteira é pecado? Como que ela sabe disso? Como que ela sabe? Porque o Espírito Santo fala ao coração das pessoas. Mesmo, não precisa ser religioso, não precisa ser de uma religião, não precisa, ou pode ser de todas as religiões, não importa. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é soberana. E ela ecoa nos 4 cantos da terra. E ninguém pode parar ela. E ela vem e confronta mesmo quando a pessoa está errada. Por exemplo, o brigão dentro de casa, o que briga muito dentro de casa, que discute muito, que bate boca e tal, tem resposta. A Bíblia fala assim que aquele que perturba a sua casa, está lá no livro de Provérbios, herdará o vento. Então ela confronta. Olha, você briga dentro de casa, você discute dentro de casa, você não traz paz para dentro da tua casa, você vai herdar o vento. Quer dizer, você não vai ter nada. Nem a vida eterna não vai ter. Não vai ter. Ah, eu quero. Pois é. Então, pacifica o teu lar. A tua casa tem que ser um lugar de paz. A nossa casa tem que ser um lugar de paz, aonde a gente tenha prazer de estar. Chegar, receber um abraço de quem já está te esperando ali, amém? Ou dar um abraço em quem está ali. A nossa casa é um lugar de paz, de sossego, de harmonia, de contentamento. Nosso lar é precioso. A igreja começa dentro de casa e depois vem para cá. Chega aqui, paz com todos, se possível. A Bíblia diz: se possível for, estejais em paz com todos. Então, esteja em paz com todos os irmãos. Comunhão. Amém? Santa Ceia é comunhão. Oh, glória, né? Quinto, perseverança. Um exemplo de perseverança é Noé. Amém? Noé, lá na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, vai nos dizer: ora, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé acreditou no que Deus disse para ele: olha, o mundo, muito pecado, muita maldade, eu vou acabar com a humanidade com um dilúvio. E Deus viu graça em Noé e pediu para ele construir a arca. Demorou 100 anos. Perseverança. 100 anos
Tem gente que está há 30 dias na igreja, já está querendo sair. Já está querendo um departamento pessoal eclesiástico e pedir baixa da igreja. E tem outros que nem pede, vai embora e não dá satisfação nenhuma. Vai embora. E acha, será que Deus se agradou? Será que Deus se agradou de tal atitude? Não perseverou na fé. Não tomou como exemplo Noé, que salvou a família dele. Ah, pastor, eu quero salvar a minha família. Tem gente que quer salvar a família, mas deixou de perseverar. Você compreende? Você consegue entender? Ah, eu quero salvar a minha família, mas não quer pagar o preço. Quer salvar, mas não quer pagar o preço. Qual é o preço? Paciência, obediência, integridade, humildade, perseverança nos caminhos do Senhor. Vai encontrar gente perfeita no ambiente? Não vai. Não vai. Perfeição só lá na glória, amém? Bom, por que às vezes a pessoa tem um trabalho, já está há muitos anos no trabalho, está perseverando lá no trabalho, sim ou não? Será que tem perseverança lá? Será que lá ele não é humilhado? Por que ele aguenta a humilhação? Por que ele aguenta os confrontos lá no trabalho, as adversidades no trabalho? Por quê? Porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa levar o alimento para casa, porque ele precisa se sustentar, então ele suporta. Mas quando se trata do reino dos céus, ele não suporta, ele vai embora e perde a bênção. Perde a bênção. A bênção, Jesus amado, a bênção está aqui, é dele, amém? Faltava 1 milímetro para ele tocar na bênção. Alguma coisa ele se chateou, saiu, a bênção ficou aqui e se distanciou dele, ou dela, né? Quando falamos de homens, falamos de humanidade, ele e ela. E aí a pessoa perde a bênção, estava já para tocar na bênção e perde a bênção. Amém? Olha, eu quero falar para vocês, hein? Boas notícias estão chegando. Coisas grandes estão por vir. Está tão perto que está quase ao alcance da sua mão. Mas você tem que prestar atenção nas provas, nesses quesitos que estamos apresentando aqui para você. Sexto, propósito. Uma pessoa que tinha propósito. Quem tinha um propósito? Hein? Uma mulher chamada Esther. Amém? Coloca lá, por favor. Uma mulher chamada Esther. Ela tinha um propósito. Ah, pastora, também tem um propósito. É? Você tem um propósito? Pois é, então presta atenção no livro de Esther. Leia e você vai ver que a mulher não desistiu do propósito que ela tinha. E ela falou: eu vou fazer, mesmo que eu morra. Que fé, hein? Que determinação, hein? E ela colocou o propósito dela para funcionar. Não desistiu do propósito. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Quer dizer que se acontecesse um extermínio dos judeus, ela também seria exterminada, porque ela era uma judeia, uma judia. Judeia não, né? Judeia é a cidade, amém? Uma judia.
Vamos lá, próximo. 13 e 14, né? É o que nós estamos lendo. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então você veja, ela recebe um alerta de que ela poderia perecer por aquela causa que ela tomou nas mãos em favor do povo dela, do povo judeu. E Deus usou a vida dela e ela se colocou à disposição, mesmo estando em perigo constante. Quando as esposas do rei iam adentrar o local do trono, o rei tinha um cedro na mão. Se a esposa entrasse, abria a porta e ela entrasse, e ele estendesse o cedro na direção da esposa, ela estava autorizada a entrar. Se ele não estendesse o cetro para a esposa, ela seria morta. E ela precisava falar, interceder junto ao rei em favor do povo. E o que ela faz? Colocou em risco. Eu vou lá. E aí, os servos dela dizem: não vai. Se o rei não estender o cetro para você, você é uma mulher morta. Não, eu vou lá. Eu preciso falar com o rei. Eu preciso interceder em favor do meu povo. Eu preciso. E ela orou a Deus. Ela buscou a Deus. E foi naquela fé, naquela confiança. E quando ela chega, a porta se abre, o rei olha para ela, pega o cetro, aponta na direção dela. Amém? Diga graças a Deus. Então ela foi recebida e foi atendida pelo rei. Sétima e última prova. Prova da fé. E a prova da fé? Quem nós devemos mostrar como prova de fé na Bíblia? E olha que é muita fé, hein? Jó. Amém? Coloca lá, Jó 23, capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho, prova-me, e sairei como o ouro. Amém? Mas ele sabe o meu caminho. Deus sabe o caminho, sabia o caminho dele, de Jó. E ele diz: prova-me, Senhor, e eu serei como o ouro. Quer dizer, ele tinha uma fé inabalável para com Deus. Ele não desistiu de Deus, mesmo perdendo 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. 10 filhos ele perdeu. Ele perdeu a fazenda, ele perdeu o gado, ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. Ele ficou a zero. Ele e a esposa dele. Ele ficou sem os bens, sem os filhos. E para agravar um pouquinho mais, ele perdeu a saúde, ficou totalmente cheio de feridas da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés. E ele não blasfemou contra Deus. E ele não colocou a culpa em Deus. Apesar dos seus amigos o acusarem, dizendo para ele que ele estava passando por tudo aquilo porque ele tinha pecado, porque ele pecou, porque ele prejudicou as pessoas, porque ele maltratou as pessoas, ele não
estava passando por aquilo por causa de pecado. Ele não cometeu pecado algum, mas os seus amigos ficaram o tempo todo pedindo para ele se arrepender dos pecados dele. E o diálogo se estende pelo livro, e lá no final, quando o diálogo não tinha mais solução, o que ele faz? Ele ora e clama a Deus em favor dos seus amigos, daqueles que o estavam acusando. E aí Deus se agradou do que ele fez e devolveu a ele tudo em dobro. Amém? Tudo em dobro. E saúde, perfeita saúde. Mas ele não desistiu de Deus. Então a prova que às vezes nós passamos, eu e você passa, Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé, se nós somos fiéis a Ele, em todos os quesitos. E Jó era fiel a Deus? Era. Sabe por quê? Porque ele levantava pelas madrugadas e ele ofertava a Deus em favor dos filhos. Você sabia disso ou não? Sabia? Que ele levantava ofertas em favor dos filhos. E Deus o prosperava. Como diz no livro de Jó, no capítulo 1, diz lá que Jó era um homem temente a Deus, que era um homem sincero, e era um homem que investia a vida dele na fé em Deus, uma fé inabalável. Então, nós estamos prontos? Você está pronto? O que você tem perdido nessa vida? O que alguém tem tomado de você? Tem tomado a tua paz? Tem tomado a tua paciência? Tem tomado o teu coração? Tem tomado o teu dinheiro? Tem tomado o teu tempo? Tempo? O que é? Quais são as provas que você tem passado que alguma coisa aconteceu que tomaram algo de você? Deus não toma algo de ninguém. Amém? Não. A pessoa que permite que certos acontecimentos aconteçam, por quê? Porque ela não agrada a Deus. Então ela tem perdas. Ela tem perdas. Mas eu perdi minha paz. Jesus é o príncipe da paz. Então você não está caminhando lado a lado com ele, sim ou não? Porque se você tiver, certamente, mesmo em meio à guerra, a batalhas, você tem paz. Tem ou não tem? Tem. Mesmo sendo confrontado, afrontado, humilhado, pisado, injustiçado, você consegue ter paz. Por quê? Porque você está andando com o príncipe da paz. Você já passou por algumas dessas provas? Que bom, então você sai mais experiente. Aí você sai igual o ouro refinado. Como que se refina o ouro? É no fogo. É ou não é? O ouro se refina no fogo. É na pressão, é na quentura, na fervura. E pá em cima do ouro. Mas quando termina aquele processo, o ouro brilha. Diga: eu estou passando pelo fogo. Eu estou passando pelo fogo. É por isso que eu vou brilhar. Amém?
Você não tem ideia, pastor, que eu estou passando pelo fogo. O maçarico está em cima de mim assim, ó. E tá uma quentura que você não tem ideia. Está 1000 graus já. Mas eu vou me alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque a hora que acabar essa fervura, essa quentura, esse maçarico apagar, eu vou sair refinado e puro. Diga graças a Deus. Amém? Então é isso. Vamos participar da Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Vamos ceiar. E essa é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para hoje, para que a gente não faça como, não siga o exemplo daqueles que são fracos, têm fraquejado, amém? Mas que a gente procure ser forte. E aqueles que fraquejaram, que procurem se arrepender e voltar, né? Amém? Para receber um alimento desse. Glória a Deus. Amém? Porque um alimento desse é que vai nos fazer fortes e corajosos. Diga amém. Amém. Coloca lá para mim 2 versículos que eu te pedi. Que em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Dê um graças a Deus aí. Graças a Deus. Mas esse graças a Deus aí, dê um graças a Deus aí. Graças a Deus. Agora o graças a Deus ficou cheio de graça mesmo, hein? Bem forte, né? O que eu li primeiro lá, o 44? 44, por favor. Ninguém pode vir a mim, presta atenção. Por que eu pedi para você falar graças a Deus? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Jesus me trouxe aqui. Põe a mão assim em você assim. Jesus me trouxe aqui? Sim. Você está aqui porque Ele te trouxe aqui. Porque você não tem ideia do amor que Ele tem por você. Você não tem ideia do que Ele quer fazer na sua vida. Você não tem ideia como que você vai prosperar, como que você vai vencer em todos os aspectos. Você vai ser uma pessoa cheia de paciência, de obediência, de integridade, de humildade, de perseverança, de propósito, cheia de fé. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E aí ele diz algo a mais importante de tudo: e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Repita assim comigo: ainda que eu morra, viverei eternamente. Oh, glória, hein? Põe lá aqueles outros dois, amém? Nós separamos aí, é o 53 e o 54. Diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Amém? Então você está com a oportunidade de ter vida em você mesmo, participando da Santa Ceia do Senhor, amém? Porque está escrito lá. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes, cadê o pão? Está aqui. Se não comerdes e não beberdes, não tereis vida em vós mesmos. Amém? Duro esse discurso, não é? Para quem precisa, muitas das vezes, resolver alguma questão, né? Que eu não sei. Estou gravando aqui, ó. Pode ser que a hora que eu postar, você que está aí, você vai me ouvir, talvez tenha algo que você precisa resolver na sua vida, e decidir para depois sentar à mesa do Cordeiro e participar da Santa Ceia do Senhor. Mas
Ele quer que você faça isso, e Ele está esperando, e Ele não tem pressa, porque talvez tem questões que não dependem de você, depende às vezes de alguém que está perto de você, ou de alguma circunstância, mas o Senhor é com você. Se anima, não desista, e você vai conseguir sentar à mesa do Cordeiro, em nome de Jesus. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem bebe o meu sangue, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você veja como que é importante a Santa Ceia. É comunhão, comunhão entre os irmãos e comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, que é muito importante isso. Amém? Alguém é obrigado? Ninguém. Mas tem uma promessa: você participa e eu ressuscito você. Você come e bebe e eu ressuscito você, e eu te dou a vida eterna. Oh glória, hein? Eu dou a vida eterna. As pessoas aí, ei, você precisa entender isso. Quer a vida eterna? Pois é, venha para cá, venha para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode servir lá, pode servir, por favor. Nisso está me auxiliando aqui, amém? Pode servir lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma e beba. Amém? Examine-se. Nós é quem examinamos a nós mesmos, amém? E o irmão do lado, poxa, mas meu irmão não pegou a Santa Ceia. Não fale nada, amém? Não fale nada, nem o pastor pode falar nada. Jesus sabe, amém? Jesus sabe. Então a gente não deve apontar. Examine, se a pessoa examina, ela, bom, eu não sou digno, né? Ainda, mas estou me preparando, amém? Então vai se preparando para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado, em nome do Senhor Jesus, amém? Coloca aquele louvor que está aí, amém, da Santa Ceia, está escrito aí. Oh glória. Pode subir o volume um pouquinho, dá uma agitadinha assim, viu? Que é para, amém? Oh glória. Pode subir, pode subir. Oh glória. Aquilo que vem dava um sorriso, outro traição. Ele abençoa e parte o pão. Ele lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor, até o traidor, recebe assim, também recebe a Santa Ceia. Não, não havia rancor. Lavou nossos pés, humildade, e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No teu amor, o sangue e o perdão, em seu memorial, minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No teu amor, o sangue e o perdão, em seu memorial, a minha salvação. Ele cantou um hino, hein?
Coisa linda. Aleluias. Vamos colocar de pé na presença do Senhor. Levante o pão para o céu. Oh, glória a Deus. Senhor, em cumprimento ao mandato do Senhor, que disse para que a gente se reunisse, e neste momento participássemos da Santa Ceia do Senhor, comendo o pão que representa o teu corpo, que foi dado por nós, e também bebendo, Senhor, do vinho, que representa o sangue derramado lá na cruz, o sangue da nova aliança. Nós te louvamos, Jesus. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor sofreu no nosso lugar, porque o Senhor entregou a tua vida aos 33 anos, tão novo, para que a gente vivesse eternamente. Olha só, que extraordinário isso, que obra maravilhosa o Senhor fez, lá na cruz do Calvário. Foi pregado no madeiro, e levou sobre si todas as nossas dores, carregou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, no momento da Santa Ceia, há mudança de vida, a mudança de caráter. Na Santa Ceia, a mudança de um coração de pedra em coração de carne, porque o Senhor fez isso. O Senhor tomou o nosso lugar. Aquelas chibatadas, aquelas gusparadas, aquelas agressões, humilhações, era para nós, não era para o Senhor. Mas o Senhor veio para nos livrar de tudo isso, de toda amargura, de toda tristeza. O Senhor é maravilhoso. Hoje lembramos do Senhor, porque o Senhor está vindo aí, o Senhor já está voltando, já está chegando para buscar a tua igreja, e que nós possamos perseverar firmes na fé, para que possamos ir com o Senhor, morar na vida eterna, Senhor, no reino eterno, junto com o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo. Ah, Deus amado, o Senhor é poderoso, grandioso, majestoso, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Em o nome do Senhor Jesus, nós vamos participar agora da Santa Ceia, em memória do Senhor. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia e aleluia. Jesus, não tenho palavras. A igreja que está aqui reunida não tem palavras. O que dizer? Se o Senhor pagou um preço alto, caro,
sofreu as piores humilhações para nos dar vitória, para que a gente se prostrasse diante do Senhor e reconhecesse e colocássemos com as nossas palavras de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. O Senhor mudou a nossa história. Éramos para estarmos perdidos para sempre. Não teríamos acesso ao céu e ao Pai, mas o Senhor rasgou o véu que nos separava do Deus Altíssimo, e o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora nós temos acesso à majestade do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Oh, aleluias e aleluias, glórias e glórias. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, reconheça que Ele morreu por você, que Ele te levantou, que Ele te curou, que Ele mudou a tua vida a partir de hoje, e a partir de hoje você vai ser uma nova pessoa, você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais sincera. A partir de hoje você vai ser uma bênção em o nome do Senhor Jesus, porque Ele fez isso por você. Ele transformou você e quer fazer muito mais ainda por você. Basta você entregar a tua vida 100% para Ele, falar: agora eu sou de Jesus, agora eu quero Jesus, eu não quero religião alguma, eu quero o Mestre, eu quero o Senhor, eu quero o meu Deus, o Rei dos Reis, aquele que morreu por mim, aquele que me salvou. Aleluia e aleluia. Aleluia. Pode sentar um pouquinho aí, igreja, em nome de Jesus, amém? Amém. Tem alguém aqui que fala assim: eu quero dar minha vida para Jesus? Ainda não dei, não. Eu quero dar. Eu quero entregar tudo que sou, tudo que eu tenho, para o Mestre, porque ninguém me amou tanto quanto Ele. E eu quero entregar. Se quiser, vem aqui na frente, amém? Esta noite eu sonhei que tinha tocado em uma mulher na altura dos 2 ouvidos. Na altura dos 2 ouvidos. Coloquei a mão e ela foi liberta. E ela foi muito abençoada. Se for você, vem aqui. Ou se foi apenas um sonho, um simples sonho, mas se foi Deus te chamando para a presença dEle, vem aqui que eu quero colocar a mão nos seus 2 ouvidos, em o nome do Senhor Jesus. Não fique com vergonha, não fique tímido ou tímida, não. Você, qualquer pessoa que está aqui, eu quero, em nome de Jesus, eu quero entregar. Eu quero entregar, eu tenho essa certeza. É você? Vem aqui, por favor. Pois não. Você quer falar? Pode vir aqui. Vem aqui. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Amém? Paz do Senhor, igreja. Que palavra foi essa, né, pastor? Nós conversando na cozinha, né? Por isso que eu falo: Deus é o Deus do impossível, né? O Deus que vê tudo, sabe de tudo, né? Louvado seja Deus. E o Júnior e a Fran esse ano vai fazer 10 anos, né, de casados. Amém. E essa semana, como a aliança dele estava um pouquinho apertada, eles já, né, compraram as alianças novas. Eu queria que o pastor ungisse a vida deles em nome de Jesus. Já vai ser em julho, mas lá a gente unge de novo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É interessante, né? Porque o sonho era as 2 mãos colocadas nos ouvidos, então 2 alianças, né? É isso? Amém? Você vê como é que funcionam as coisas, né? A gente às vezes não sabe, né? Mas era para
tocar nas duas alianças, né? Não era nos dois ouvidos, né? Porque a aliança é um compromisso, né? A aliança é um compromisso. Vem aqui, pertinho de mim aqui. Vem aqui. Amém? Pode ir. Amém. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, eu me lembro hoje que há anos atrás, quantos anos? 10 anos atrás, nós estávamos neste mesmo lugar e nós fizemos a cerimônia de casamento do Júnior e da Fran. E durante esses 10 anos, o Senhor tem abençoado eles. E eles mantêm essa aliança. E agora são 2 filhos e um terceiro que veio primeiro, né? Depois veio uma quarta. Então que fazem parte da vida dos dois, são 4 filhos. Uma filha e 3 filhos. E eles são responsáveis por essas vidas, por ministrar o Evangelho ao coração deles, por falar ao coração deles que Jesus é o Todo-Poderoso, e eles têm procurado fazer isso, e que eles continuem a fazer isso. E em o nome do Senhor Jesus, nós retificamos esta aliança, esse enlace, esse compromisso, que eles hoje continuam mantendo, e que o Senhor continue atuando, agindo, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, e que eles cada dia mais cresçam em estatura e graça, que procurem estar na Tua presença sempre, colocando o tempo, disponibilizando de tempo para estar na Tua presença, para Te exaltar, Te engrandecer e Te glorificar, porque se eles estão neste lugar, porque o Senhor trouxe. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Filho, e muito obrigado, Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Pegue a aliança menor, coloque no dedo dela, por favor. Isso. E você, a maior, coloque no dedo dele. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Está confirmado, amém? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como eu tinha falado lá no começo, Papelzinho. que eu tive uma separação e Deus nunca se separou de mim. E hoje vocês podem ver o quanto Deus reconstituiu a minha vida e a vida da minha família, né? Me deu um marido abençoado e 2 filhos. Amém? E eu só tenho a agradecer a Deus. Vamos aplaudir. Amém? Vamos encerrar então o nosso culto de hoje, amém? Dando glória a Deus, porque... Mas eu gostaria de encerrar aqui com a nossa pastora, amém? Amém. Pastora Helena, amém? Amém. Eu gostaria de chamar ela aqui porque eu sei que o coração dela está pulsando ali. Oh, Jesus. Amém? Fala, Deus. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui, pastor. Alguém vem aqui colocar aqui o microfone aqui, por favor? Coloque aqui, minha filha. Eu preciso de um assistente aqui para colocar o microfone, né? Dá licença. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Que culto é esse, hein? Amém. Que culto foi esse? Ainda continua sendo. Amém? Então, eu estava meditando desde hoje de manhã nessa palavra e tudo que estava nessa palavra que eu meditei antes de vir aqui foi falado por um, por outro. Então essa é uma confirmação e meu coração está saltitante, né? Para compartilhar com a igreja. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações
se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Então essa própria palavra já disse tudo, né? Que não importa a situação que a gente passar, né? Que nós cantaremos e nos alegraremos no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Aleluia.